palavra, o Cordeiro Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Teu nome é Santo, Pai. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é
o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Hey, nós podemos ouvir o som de toda cadeia a quebrar, cadeia do medo, cadeia da morte, de toda doença. Podemos ouvir Seu santo nome, eu posso ouvir. Cadeias quebrando agora. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Que nesse momento você possa colocar na sua mente todo o problema, tudo que te impede de encontrar a Deus, tudo que te impede nesse momento de ter uma vida completa e plena com Ele. E cante essa letra, quebrando, destruindo, anulando tudo que te impede de fazer isso. Agora, no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu posso ouvir.
ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sim, há poder, e há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Se só tu tens palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Sou totalmente teu. Eu fui encontrada em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu, totalmente tua. Eu fui encontrada em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Vida eterna.
Aleluias. Glória a Deus. Vem com teu Espírito, Senhor, nos batiza com teu fogo. Vem, Senhor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, sim, ele virá, o leão da tribo de Judá. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória ele voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória ele volta. E ele virá, oh, 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 e ele virá, e ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 o leão da tribo de Judá. Ele está vindo e ele virá com fogo, com glória, nos consumirá. Ele é o rei, rei dos reis. Todo
todo joelho se dobrará diante da tua glória. Yeah. Teu nome é poderoso, acima de tudo. Tu és, tu és, tu és. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e com poder e glória Ele voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e com poder e glória Ele voltará. Sim, Ele vem. Sim, Ele vem. E Ele vem, vem. Sim, Ele vem. E Ele vem. Sim, Ele vem. Ele vem. Uou. Ele vem. Quem quer que Ele venha? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Enche-me, Senhor. Sim, Ele vem. Feche os olhos, esse é seu momento com Ele. Você não precisa olhar para mim. O poder não está na oração. Isso pode chocar, mas o poder não está na oração. O poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. E se você não tem intimidade com o Rei, como você vai clamar pelo nome dEle? Eu tenho pedidos de oração na minha mão. Deposita os seus pedidos diante do Senhor. Clama o nome dEle. Vem, Senhor, purifica-me, Senhor. Vem, Senhor, faz-me digno, Senhor, de receber, Senhor, o pedido, Senhor, que eu tenho feito para Ti, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Pessoas doentes, Senhor, mentalmente. Pessoas, Senhor, com suspeita de câncer, Senhor. Pessoas, Senhor, com falta de emprego, Senhor. Pessoas, Senhor, desesperadas, Senhor, pensando no que será do futuro. Tu és o nosso futuro, Pai. Tu és a nossa garantia. Tu és, Senhor, a nossa herança, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso nós declaramos o Teu nome, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Maranata. Vem, toma o Teu lugar em nós. Toma o Teu lugar nas nossas famílias. Começa a alinhar, Pai, para que possamos te receber na volta. Começa a alinhar, Senhor. Começa a alinhar, Senhor. Toma o Teu lugar, Papai. Toma o Teu lugar, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Ele vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Jesus, Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Jesus, Jesus. Oh. E Ele virá. Aleluia. Nesse mesmo espírito, igreja, nós vamos fazer o momento dos dízimos, das ofertas. E também é um momento de adoração ao Pai. Aqui eu tenho um envelope na minha mão. Nós temos alguns lá atrás. Se você precisar, aqui dentro você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta. Tem um envelopinho dentro onde você vai colocar os seus dados. Tá bom? Eu queria ler algo bem rapidinho para você. Que está lá. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias a respeito de provisão. Acho que com muita gente, não só comigo. E o Senhor me deu uma palavra hoje, que está lá no livro de Jó, no capítulo 10, 12. Diz assim: deste-me vida, e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do
meu espírito. Muitas vezes a gente está passando por certas necessidades e aquilo acaba de certa forma abalando o nosso espírito. Deixa eu te dizer uma coisa e liberar uma palavra sobre a tua vida. Não permita que o teu espírito seja abalado, muitas vezes por falta de alguma coisa. Talvez seja dinheiro, talvez seja emprego, mas não permita que o teu espírito seja abalado, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito de Deus habita em você. O Deus da provisão habita em você. Então nós temos alguns envelopes. Pergunte ao Espírito Santo o que é que você precisa entregar hoje, pois a maior provisão de todas foi entregue por nós, Jesus Cristo. A maior provisão de todas. Então, entendendo isso, comece a orar comigo. Espírito Santo, coloque os nossos corações, Pai, na nossa mente. Testifique, Pai, no nosso espírito o que é que nós precisamos te entregar hoje. Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre as empresas, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos. Nós como igreja, Pai, nós queremos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Que o Senhor libere a provisão, Pai, necessitada. A palavra provisão significa para uma visão, para uma finalidade. Para que é que você quer a provisão? Então, em nome de Jesus, que você receba do Pai a tua provisão. Ele vai liberar em nome de Jesus. Que o Senhor comece a levantar mais e mais empreendedores nessa casa, que entendem o que é o reino. Então, em nome de Jesus, nós temos aqui os gasofiláceos dos meus dois lados. Você está liberado para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Venha com um coração grato, um coração cheio de alegria, em nome de Jesus. Amém? Podem trazer. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Jesus, Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, a gente tem um QR Code na tela. Você pode escanear pelo seu celular. Você pode estar ofertando para a gente. Se você porventura sentir alguma dificuldade, mande mensagem no direct do Instagram, ou no privado do pastor, ou no grupo, se você não sabe ainda. Nós temos um grupo no WhatsApp. Se você ainda não está nele, você passe o seu número, deixe nos comentários, no direct do Insta. Então, acho que é isso. Eu quero dar alguns avisos. Nós temos maquininha de cartão também. Quem ainda não ofertou e está só com o cartão, nós temos maquininha. Amém? Amém. Certo. Enquanto você vai se sentando, pode ficar à vontade. Olhe para o irmão que está do seu lado. Dê boa noite para ele. Diga o quanto você estava com saudade dele. Nós somos família, amém? Amém? Que bom ter vocês em casa, mais uma vez. Que bom ter vocês em casa. Eu quero dar alguns recadinhos bem rápidos assim. A gente está tendo 2 reuniões na semana, 3. Nós temos o culto de domingo, às 19 horas. Nós temos pelo YouTube, nós estamos transmitindo. Nós temos cultos às 17 horas e às 19 horas. Então, se você não consegue vir em alguma reunião, nós temos várias opções. Nós temos 2 para você. Nós temos no sábado. Quem aqui é jovem? Amém? Quem está vindo nos cultos de sábado? Amém? Está sendo top, né? Está sendo bênção. Ontem quem esteve aqui provou só uma gotinha daquilo que Deus está fazendo. Então convide mais pessoas para que elas provem. A gente às vezes libera alguns grupos para que você coloque o seu nome. A gente está tomando as devidas todas as precauções da OMS. A sala de oração toda terça-feira às 19 horas. Nós como igreja, nós juntamos e no mesmo Espírito nós clamamos ao Pai para que Ele libere sobre nós o Espírito, para que Ele sare a nossa terra. Então, se você gosta de orar, se você entende que você é igreja e que você precisa
Você deve orar, aliás, né? Então venha nos cultos de terça-feira, que estão sendo, cara, para mim são os mais incríveis, são de terça. Amém? Culto de sábado já falei. Nós temos lá atrás a nossa Love Store. Nós temos as camisetas lá que são bem top, um valor bem acessível. Nós temos algumas camisetas bem coloridas lá. Nós temos umas pretas assim, onde tem o símbolo da igreja. Nós temos as novas do aniversário de 3 anos da igreja. Então, se você quiser saber, procure o pastor, procure a Karine, me procura. A gente vai dar um jeito para você. Amém? Amém. E eu quero honrar a galera que está servindo aqui. A galera das mídias, a galera do louvor, a galera do welcome, o nosso pastor, toda a galera que está servindo. Muito obrigado pela vida de vocês. Deus os abençoe. Que o Senhor recompense cada gota de suor que vocês têm derramado por essa casa. Nada disso é em vão. A gente está construindo algo lindo. E vocês fazem parte disso. E você que deseja fazer parte dessa obra que está sendo construída, que você chame a Karine, chame o pastor, me chame também. Se você sente o desejo de servir, em alguma área você vai se encaixar. Em alguma área. Talvez você gosta de mídia, você gosta de fazer stories no seu Instagram, eu não sei. Inclusive sigam a gente lá no Insta, @LoveChurchGlobal. Amém? O Instagram, já falei. Nós temos um grupo no WhatsApp que eu já falei também. Se você ainda não está, passa o seu número pra gente, pelo amor de Deus. Amém? E eu quero que vocês recebam o nosso pastor com a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você dê uma maior salva de palmas para Jesus aí. Oferece a glória, a honra, o louvor ao único que é digno de receber a glória, amém? Glória a Deus. Que alegria poder estar com vocês novamente na nossa casa, amém? Eu gosto muito da palavra casa, porque a palavra casa no hebraico, beit, significa o quê? Puxa vida, cadê os homens da mentoria aí? Casa significa o quê? Ih, tá fraco, hein? Puxa vida. Casa significa família. Quando a palavra fala sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, a palavra casa não significa a estrutura física, mas a família, a geração de Davi. A casa de Deus não diz respeito a paredes, a tijolos, a cimento. A casa de Deus diz respeito a pedras vivas. Olha para a sua direita, para a sua esquerda. Olha a casa de Deus aí. Só que a casa de Deus, ela acontece quando a gente se une. Quando você está lá na sua casa, tem gente que fala assim: não, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Nós somos igreja. A linguagem do reino é uma linguagem plural. Quando Deus estava reestruturando, reedificando o mundo, tá? Porque a terra tornou-se sem forma e vazia. Com a queda de Satanás, com a queda de Lúcifer, houve grande destruição e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele começa a ordenar aquilo que estava desordenado. Quando você vai lá em Gênesis 1:26, você vai ver Deus falando na sua forma plural, Elohim. A forma, quando você tem o M no final, no hebraico é plural, então é a forma de Deus no plural. Aí você vai falar deuses? Não, a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Eles entraram em acordo e falaram: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Se Deus não fez as coisas sozinho, por que você acha que você vai fazer? Nós precisamos uns dos outros. O ser igreja implica em ser família. Nós não somos igreja sozinho. Por isso esse movimento
de pessoas feridas, machucadas com a religião, que alguns chamam de desigrejados, pessoas que estão machucadas com a igreja, não querem nem se aproximar da estrutura religiosa. Deixa eu te falar uma coisa, você não é igreja sozinho na tua casa. Essa ferramenta da internet, eu quero olhar bem no seu olho, sabe, essa ferramenta da internet é maravilhosa, ela pode alcançar você aí na sua casa, mas nada substitui o ser igreja. Você pode ir a um templo, mas você não pode deixar de ser igreja. Eles podem fechar a porta de um templo por um tempo, mas eles não podem parar a igreja. Roma não pôde parar a igreja. O diabo não pôde parar a igreja. E você acha que um vírus vai parar a gente? Você acha que um vírus, o Covid, vai parar a igreja? Jesus disse em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja usada, empregada nesse texto, é a primeira vez que aparece a palavra igreja. A palavra igreja, eclesia, ela sim significa a junção de dois termos em grego, ek, kalel, ek, fora, kalel, chamado para fora. Tudo bem, você pode interpretar isso de uma forma literal, chamado para fora, mas não é o conceito que Jesus está colocando em evidência. Jesus era intencional nas suas palavras. Aliás, falta intencionalidade na nossa vida. Nós precisamos ser mais intencionais no uso das nossas palavras, nas nossas ações. Jesus era extremamente intencional. Você pode pensar que o reino de Deus é improvisado. Não, senhor. O reino de Deus é muito planejado. Aí você com uma teologia carismática, um pouco mais pentecostal, você pode falar assim: não, irmão, deixa fluir, é de repente. É de repente para ele, é de repente para o povo que estava lá, mas Deus já tinha planejado aquilo. Deus é intencional, Ele planeja as coisas, Ele organiza as coisas, Ele é um Deus justo, Ele ordena as coisas. Ele não é um Deus desorganizado, Ele é um Deus muito intencional, e a gente precisa ser mais intencional. Jesus, quando utilizou o termo eclesia, ele estava apontando para um contexto sociocultural da época, no qual existia uma assembleia de governo. Essa assembleia em Atenas era uma assembleia de homens maiores de 18 anos que haviam servido o exército. Eles tinham as suas profissões, eram homens comuns que sentavam à mesa para decidir o destino de uma cidade, no caso Atenas. E o nome dessa assembleia se chamava o quê? Eclesia. Quando Jesus fala, eu edificarei a minha eclesia, o que ele está falando? Eu vou organizar a minha carral. Você sabe o que é carral? É o termo hebraico para união, assembleia, junção de pessoas, mas com um propósito. Porque Deus nos juntou a gente por acaso. Deus é muito intencional. Ele está armando uma grande revolução aqui. Olha para o lado, olha para o outro. Cada pessoa que está aqui é estratégica. Cada pessoa que Deus posicionou aqui é porque Ele tem um plano maior. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai continuar seguindo a sua vida? Ou você vai prestar atenção no que Deus quer fazer através de você? Deus chamou a gente para ser eclesia. E quando a gente for eclesia, nem o inferno vai parar a gente. A Bíblia fala, eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? Quem é que edifica a igreja? É por isso que eu fico mais em paz. Quando a gente está investindo numa pessoa, a gente está falando e a pessoa não ouve, eu falo assim, Pai, as ovelhas são suas. As ovelhas que o Senhor me confiou, mas elas são suas. Vê com Ele, ó, eu estou falando, não está me ouvindo.
eu oro por você, toma cuidado. Eu te apresento, eu falo assim, pai, eu tô tentando, estou falando, não está me ouvindo. E por quê? Porque a igreja dele, é ele que edifica a igreja. Eu somente sou um servo. A minha função é somente cooperar com o Espírito Santo. Jesus morreu por você. Jesus morreu, deu a vida pela sua esposa, a igreja. Eu sou só um amigo do noivo. João 3,29 fala, quem tem a noiva é o noivo, eu sou o amigo do noivo. Pois é, eu sou um amigo do noivo. Eu sou amigo de Jesus. A minha função é somente anunciar que o rei está voltando. E que você como igreja precisa se preparar para o dia do casamento. Você vai chegar todo descabelado, a noiva toda descabelada, parecendo um espantalho no dia do casamento, toda borrada, suja, sem tomar um banho para ver o seu esposo. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de noiva nós somos? O que nós vamos falar hoje é sobre a ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a transição da escravidão para um reino de gloriosa luz. O Senhor nos transportou do império das trevas para um reino de sua gloriosa luz. Nós deixamos a escravidão do pecado e transicionamos para a liberdade. Mas a liberdade não é fazer o que você quer fazer. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 6,18. Nós pensamos que ter liberdade é ter o poder de escolher o que a gente quer fazer. Mas a verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. É na vontade de Deus que existe verdadeira liberdade, aleluia. Verso 18 de Romanos 6 fala: fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Deus te libertou do pecado para te fazer um escravo do reino dele. Que isso, pastor? Que palavra feia, escravo. Tem algumas traduções que colocam o termo servo, mas o termo no grego é doulos, e aqui o termo significa escravo. Sim, escravo, porque empregado faz aquilo até determinada situação. Se você é empregado e você chega assim, olha, eu me proponho a fazer esse trabalho, portanto, e se você não me pagar, não vem fazer, e se você de repente me der uma ordem que eu não estou de acordo, eu peço as contas e vou trabalhar em outro lugar. É ou não é verdade? Mas você não foi livre do pecado para se tornar um empregado do reino. Você se tornou um escravo da justiça. Por isso Paulo falava: eu vos falo como prisioneiro do amor. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele sabia que o prisioneiro ele está preso para fazer a agenda do presídio. No presídio existe uma agenda. Você não come na hora que você quer, você não vai tomar sol na hora que você quer, você vai se enquadrar dentro da rotina do presídio. Se eu entendo que eu fui livre do pecado, eu me tornei escravo do Senhor, as coisas vão mudar de cena. Às vezes parece que vivemos um cristianismo de libertinagem, não um cristianismo de liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, porque na presença do Senhor existe liberdade. Aonde está o Espírito, aí existe liberdade. Mas não liberdade para fazer o que você quer, liberdade para você consultar o Senhor. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês comerão o melhor dessa terra. O problema é que a gente se aproxima de Deus para pedir para Ele abençoar os nossos projetos. A gente não gasta tempo para ouvir.
eu vou trocar a palavra gastar por investir. A gente não investe tempo em ouvir a voz de Deus. A gente sai fazendo desembestado aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente acha que é o certo. E aí quando as coisas estão erradas, a gente corre para Deus e fala: Deus, me ajuda. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e Ele vem te socorrer na hora que você precisa, na hora que você estala os dedos. Não. Ele sempre quis se tornar um parceiro nessa construção. O reino de Deus funciona na seguinte dinâmica. Salmo 115, verso 16 fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra, a autoridade da terra está no domínio dos homens, mas eles entregaram a Satanás através do pecado, através da iniquidade, através de sacrifícios, de idolatria. Ele foi entregando a autoridade aos principados e potestades, até o dia que Jesus, o Filho de Deus, mas ele veio como Filho do homem, ele desceu ao Hades, ele tomou as chaves da morte e do inferno, ele tomou toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e ele conferiu essa autoridade de volta àqueles que crerem no seu nome. Isto é a igreja. A igreja é o mecanismo de governo de Deus na terra. Aquilo que Adão falhou, Deus colocou você na brecha. Deus quer que você se posicione como família de Deus na terra, como assembleia do Senhor na terra. Homens comuns, homens livres que se sentam à mesa, sabem quem eles são e para onde eles estão indo, e eles afetam o destino de uma cidade e de nações. Isso é ser igreja. Ser igreja é muito mais do que ir à igreja. Aliás, o termo ir à igreja precisa ser revisto, porque você não vai à igreja. A igreja vai a um templo, a igreja vai a uma base. Várias vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, por que você chama isso aqui de base? Ora pois, agora foi o português agora. Eu chamo de base, porque isso aqui é uma base. Isso aqui é um QG, um quartel-general. Quem se reúne aqui é a igreja. Quem é a igreja? Olha aí para o lado. Isso aqui é parede. Hoje a gente está nesse prédio. Amanhã a gente pode estar em outro prédio. Mas nós somos igreja. E quando nós entendemos isso, as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que avança. Uma igreja que sabe quem é e para onde está indo. A ceia do Senhor é sobre a família de Deus reunida ao redor da mesa. E por que nós ceiamos? O que é a ceia do Senhor? Nós vamos entender um pouco mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, verso 17. Mateus 26, verso 17. Vocês encontraram? Amém? Se não encontrou, grita misericórdia. Todo mundo encontrou, amém. No primeiro dia da festa dos pães asmos. O que são pães asmos? São pães sem fermento. Eram os pães utilizados na festa da Páscoa. Então, no dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, os discípulos perguntam a Jesus: aonde que a gente vai celebrar a Páscoa? Por quê? Porque o Filho do Homem não tinha casa. A Bíblia fala que ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Ele estava focado na missão que o Pai tinha dado a ele. Jesus teve 30 anos de preparação para 3 anos e meio aproximadamente de ministério. Hoje em dia a gente quer formar ministros do Evangelho,
em 3 anos de preparação numa faculdade teológica para 30 anos de ministério, é justamente o oposto. A gente quer fazer aquele curso instantâneo de formação de líderes. Um líder não se forma numa sala de aula, um líder se forma no deserto. É por isso que quando Deus precisou de um libertador do seu povo, Ele tomou Moisés do palácio do Egito e levou ele a passar uma faculdade, porque a faculdade do reino de Deus é o deserto. E ele passou 40 anos no deserto. Nunca confie em uma pessoa que exerça ministério que não enfrentou o deserto. Ele pode ter feito uma faculdade teológica, ele pode ser um almofadinha, um nerd, que sabe muito da Bíblia, mas se ele não enfrentou o deserto, Deus não forjou o caráter nele, e ele não se torna um homem confiável. Para que Jesus pudesse exercer o seu ministério, ele precisou se graduar no deserto. Ele precisou enfrentar o diabo cara a cara. Não é uma faculdade de 3 anos que te forma um pastor. O pastor, ser pastor é uma vocação. Ser pastor é uma paixão. E somente Deus pode te dar essa paixão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você fale assim, isso não é para mim. Olha, cuidar de pessoas não é para mim, eu não tenho essa paciência. Abre a sua Bíblia aí comigo em João 21. Continua marcado Mateus 26 que você vai voltar. Eu só estou fazendo um parênteses para você. Porque Deus vai te pegar. Vira aí para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, Deus vai te pegar, hein? Mas não adianta você fugir não, porque Ele vai te pegar. Eita Deus. Você sabe que Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? E lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Então a pergunta que Jesus faz é: Pedro, você me ama? Aí o que você fala para Jesus? Senhor, você sabe que eu te amo. Sabe o que Ele fala para você? Então cuida do que eu amo. Você pode tentar escapar para todo lado, mas o dia que o amor de Deus se revelar a você, Ele vai dar a você aquilo que Ele mais ama, que são pessoas. O Evangelho não é uma religião egoísta. Ele não pode parar em você. A salvação não é algo egoísta que Deus deu só para você. Ela é para ser compartilhada. O mesmo amor que te alcançou precisa alcançar pessoas. A marca da maturidade, quando uma criança deixa de ser criança, fisiologicamente, biologicamente, a marca do amadurecimento do corpo é que agora ele pode produzir filhos. Por isso no judaísmo, eles não têm o termo adolescência. Eles não têm, agora está entrando na adolescência. Não, você vai ver no exército de Israel vários, o que seria para a gente adolescente. Você vai lá nas forças armadas israelitas e você vai ver, para a gente, você vai falar, são crianças. Que é isso, 16 anos, servindo no exército, pegando fuzil, indo para a guerra. Como pode? Sabe por quê? O nosso mundo ocidental começou a cada vez mais idiotizar as nossas crianças. O nosso mundo ocidental
começou a postergar o amadurecimento. No corpo, essas crianças já podem produzir filhos, mas não podem se responsabilizar por crimes. Eles podem fazer filhos, mas eles não podem se responsabilizar por um acidente. Cometem um crime, não vão presos. Por quê? Ai, são adolescentes. Não. No judaísmo, é algo interessante. Você, quando chega aos 12 anos, aos 13 anos você faz um ritual de passagem que se chama Bar Mitzvah. E esse ritual, ele significa a passagem, a transição da fase da infância para a fase adulta. Ou seja, não tem adolescência. Para eles entendem: você deixou de ser criança, agora você é um adulto. A partir dos 13 anos, você precisa ser responsável pelas suas atitudes. E a gente cada vez mais vai adiando a responsabilidade, a maturidade. Mas uma das marcas da maturidade é que você produz filhos. Se você amadureceu na fé, você vai fazer discípulo. O ciclo da vida, o ciclo biológico da vida começa com todo ser humano, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e depois morreu, não é? Mas o ciclo da vida cristã não começa com o nascimento, ele começa com a morte. Por quê? Para você nascer de novo, antes de nascer de novo, quando você encontra Jesus, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para você seguir a Jesus, você precisa tomar a cruz / morte. A cruz não é um instrumento de tortura somente, é um instrumento de morte. Era uma das formas mais brutais de assassinato em Roma. Os romanos eram profissionais em matar. E a cruz era uma das formas mais brutais de matar uma pessoa. Você morria lentamente asfixiado. A sua pleura se enchia de água e o seu pulmão se enchia de água e você morria afogado, asfixiado. Era uma morte torturante, agonizante, a ponto de Jesus da cruz falar: Elai, Elai, lema sabachthani. Em aramaico ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou o que Davi viu centenas de anos antes. Em Salmo 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? E você vai pensar assim: puxa vida, Jesus se sentiu desamparado? Sim, porque naquele momento na cruz, Ele tomou todos os nossos pecados sobre Ele. Jesus estava tão contaminado de pecado na cruz, que o próprio Deus não pôde nem se aproximar dele. Você sabe o que é para um pai não poder se aproximar de um filho? De você ver o seu filho sofrendo e você não poder tocar nele, porque Deus é santo, e porque naquele momento Jesus estava tomando os pecados da humanidade na cruz do Calvário. Deus olhou para o seu filho e por um instante ele não pôde se aproximar, porque existe uma coisa que te separa de Deus. Isaías 59 fala que são os seus pecados e as vossas iniquidades. E você vai me perguntar: mas olha só, Lúcio, você não ama o Samuel? É claro que eu amo. Mas Lúcio, você não ama o Gabriel? É claro que eu amo. Mas se eu estou saindo, eu fui convidado para fazer uma cerimônia de casamento. Espero que seja a sua. Se você está querendo casar, amém? Os solteiros deram glória aí que eu vi. Mas imagina que eu fui convidado para fazer aquela cerimônia de casamento e eu estou com aquele terno bonito. Puxa vida, eu ganhei um terno e aí estou usando
aquele terno bonito, né? Todo claro, bonitinho e cheiroso, perfumado. E aí vem o Samuel todo sujo do futebol, cheio de lama. Papai, me dá um abraço. Você acha que eu vou dar um abraço nele? Você daria no seu filho? Você está pronto para sair, você vai se atrasar, ele vai sujar sua roupa toda. Você faria isso? Seja real. Não. Mas você deixou de amar seu filho? É óbvio que não. Mas por causa da situação, você não vai dar não, peraí meu filho, vai tomar um banho. Vai tomar um banho que eu te dou um abraço. Não é que Deus não te ama, é que os teus pecados, a tua sujeira, você não pode se aproximar de Deus enquanto você não vai lá para cima tomar um banho. Você se lava na palavra dele, você se lava no sangue dele. A ceia do Senhor são para aqueles que são pecadores, mas entendem que precisam se arrepender dos seus pecados e precisam se lavar no sangue de Jesus, precisam tomar a decisão de mudar de vida. Arrependimento de pecados não é remorso. O remorso faz você se sentir mal. O arrependimento faz você ter vontade, estamina para mudar de vida. Arrependimento é a força que te impulsiona a falar: basta, eu quero mudar minha vida. O que eu preciso fazer essa semana para mudar a minha história? A gente é muito bom na teoria. Fariseu é muito bom de teoria. Você não é transformado e nem vai transformar a tua família, a tua vizinhança, a tua cidade, nações, se você primeiro não tomar a decisão de ser transformado. E você não é transformado por aquilo que você acumula de conhecimento. Aliás, hoje em dia tem tanto PDF, tanto curso online, tanta live, tanto, sei lá, meu Deus do céu, eu já não aguento mais. Eu não sei você, mas é tanto conhecimento, tanta informação. Eu escrevi uma frase esses dias, refletindo o que eu acredito que é: o excesso de informação sem aplicação gera confusão. Eu entendo que uma das formas na arte da guerra de você trazer confusão no arraial do seu inimigo é bombardear o seu inimigo com informações. Quanto mais informações você der, mais confusão você vai trazer no território do seu inimigo. O diabo está querendo confundir a igreja. A gente está sendo bombardeado de informação. A gente está virando cabeçudo, conhece um monte de coisa, lê um monte de livro, sabe um monte de coisa, mas não aplica nada disso. E quanto mais conhecimento você adquire e não pratica, mais confuso você vai se tornar. Te dou uma dica: foca. Para de ficar olhando para tudo que é lado. Aprende o que Deus quer te ensinar. Gasta tempo, investe tempo em ouvir a voz do Senhor. Porque se você parar para ouvir a voz dele e obedecer, você vai comer o melhor da terra. Você quer comer o melhor da terra? Então para ouvir a voz de Deus. Oração não é você falar o que você quer, é você parar para você ouvir ele. Guarda a tua boca quando você se aproximar de Deus. Ouve. Como é que você vai ouvir a Deus? Uma das formas é a palavra. A palavra é um ótimo mecanismo para você ouvir a voz de Deus. Portanto, voltando à palavra, no verso 18, Jesus responde, quando eles fazem a pergunta: onde a gente vai comer a Páscoa? Ele fala: vai na cidade, o mestre mandou pedir a sua casa para celebrar a Páscoa. Imagina alguém chegar para você e falar assim, chegar um grupo de rapazes: olha, o meu pastor mandou vir aqui e ele quer a tua casa para a gente fazer uma festa. Que isso? Você ia abrir a tua casa para um monte de estranho para entrar lá e fazer uma festa? Mas foi o que Jesus mandou eles fazerem. Mandou: ó, vai lá, ó, eu quero a tua casa porque a gente precisa de uma casa. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E ele falou: ó, preciso de uma casa. Será que o mestre pode contar com a tua casa?
Será que o mestre pode contar com o teu talento? Será que o mestre pode contar com o teu tesouro? Será que o mestre pode contar com o seu tempo? Essas três coisas, tempo, talento e tesouro, Deus está pedindo de você. Não basta você entregar a Deus só o seu dinheiro. Eu conheço pessoas muito ricas, que para eles sai mais barato eles darem dinheiro do que eles darem o tempo dele. Sabe uma coisa que acontece? Tem pessoas que 1 minuto da vida deles vale 20 mil dólares. São pessoas que fazem negócios constantemente, e cada minuto para eles é precioso. Eles não vão ficar perdendo o tempo deles. Tem gente que tem muito dinheiro que chega e fala assim: cara, fala quanto você precisa. Eu não sei se vocês já lidaram com pessoas assim. Eu já lidei com gente assim, gente que não tem tempo. Chega e fala: cara, o que você precisa? Fala aí, deixa eu te ajudar, eu estou meio corrido. A pessoa prefere dar dinheiro do que dar o tempo dele. Só que Deus não quer somente o seu dinheiro, Ele quer o teu coração. Não adianta você dar o dinheiro e Ele não ter o teu coração. Ele quer a tua atenção. Mas Ele também quer o teu dinheiro, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde você aplica mais o teu dinheiro, é aonde você mostra que o teu coração está. Então, o seu tempo também é um grande tesouro. Deus quer que você aplique tudo isso, tempo, talento e tesouro, para que o reino de Deus avance na terra. Aquilo que você recebeu, você precisa dar. Amém? Então, os discípulos fizeram como Jesus ordenou, prepararam a Páscoa, chegaram, assentaram-se e comiam a ceia. Eu queria que vocês me dessem os elementos da ceia, porque a ceia, muitas vezes a gente fez em miniatura, né? Aquilo que era, na verdade, uma festa. O que é a Páscoa? Eles estavam celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? Abre aí comigo em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Você consegue acompanhar comigo aí? Êxodo 12, verso 3. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Dizei, peraí. Verso 3: dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Ou seja, eles tomavam um cordeiro para cada família, para cada casa. Ok? Então, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Se eu fosse o convidado, não ia ter problema. Que piada horrível, né? Mas, bom, deixa pra lá. Conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro ou o cabrito, será sem defeito, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras. Vos guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo, ou seja, ao entardecer, ao fim do dia, ao pôr do sol. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, em pães asmos e ervas amargas. Pães asmos são pães sem fermento. Ou seja, o reino de Deus é um pão sem fermento. O que é o fermento? É aquilo que você adiciona para produzir crescimento sem substância. O crescimento do reino de Deus não é através de fermento. O pão, a igreja, o corpo, porque o pão representa o corpo, é sem fermento. Muitas vezes, como líderes, nós adicionamos fermento de psicologia, fermentos de filosofias humanas
tentando ajudar o crescimento da igreja, estratégias de liderança, estratégias de marketing empresarial na igreja para produzir crescimento. Mas o pão é sem fermento. Para de colocar fermento no corpo de Cristo. Para de adicionar fermento para que a igreja cresça. A igreja não precisa de fermento para crescer. Jesus disse que eu edificarei a minha igreja. Paulo falou, uns plantam, outros regam, 1 Coríntios capítulo 3, mas Deus dá o crescimento. Ele não precisa da tua ajudinha, Ele não precisa da tua manipulação, Ele não precisa do teu conhecimento e sabedoria humana. Aliás, Ele pega um Paulo da vida, um mestre da lei, um fariseu por excelência, aluno de um dos melhores mestres da Torá da época, chamado Gamaliel. Ele pega um cabeçudo da teologia e coloca para falar para quem não entendia nada de lei. E pega um pescador iletrado e coloca dentro da igreja de Jerusalém para ensinar os caras que sabiam a lei. Sabe por quê? Para que a glória de Deus não se estribe na tua força, não se apoie no teu conhecimento, para que a glória seja dele. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. É com isso mesmo que eu vou te usar. Pega a vara aí, pega na ponta a vara, joga a vara, vai virar uma cobra. Agora pega ela para a ponta. Agora virou a vara de novo. Deus vai usar o que você tem na mão, porque não é o que você tem na mão, não é sobre você, é sobre Ele. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua debilidade. Não importa o que você tem, importa na tua relação e a tua fé nele. Você confia nele, Ele vai fazer milagres através de você. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou continuar pregando. Então aqui fala assim: vos guardareis até o 14º dia, tomarão sangue, porão aonde? Nas portas, nas ombreiras, nas casas em que comerem. Não comereis, verso 9, dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Por quê? Deus é fogo consumidor, e Ele é o Deus que manda fogo sobre o sacrifício. E assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comê-lo-eis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Por que eles tinham que comer vestidos e prontos para sair? Para sempre se lembrar que eles saíram do Egito fugido. Sempre se lembrar que você sempre precisa estar pronto para qualquer situação. Sempre se lembrar que você hoje está aqui, mas amanhã Deus pode falar: levanta e vai embora. Sempre se lembrar que a tua raiz não está nessa terra, a tua raiz está nele. E Ele pode te mover de lugar a lugar, te transicionar de estação a estação, porque Ele é Deus. Não se endureça, não se apegue. Nós estamos numa passagem, e é isso que significa Pessah. Em hebraico, a Páscoa, Pessah, significa transição, passagem. É a passagem da escravidão para a liberdade. Quando deixamos o sistema opressor do Egito, do faraó do pecado, da escravidão, da escuridão, das trevas, e fomos transicionados a um reino de gloriosa luz. Mas na Páscoa se celebrava a Páscoa comendo pães sem fermento. O que mais? Comia-se um cordeiro, o cordeiro precisava ser comido todo, não podia sobrar nada, e se sobrasse tinha que queimar, e tinha que comer as ervas amargas. Essas ervas amargas representavam o tempo da amargura da escravidão do pecado. Se você começar a olhar lá para trás, da onde Deus te tirou,
você vai começar a sentir o sabor amargo da escravidão. E isso era para fazer você se lembrar: eu saí de lá e eu não quero voltar. Todas as vezes que a gente toma a ceia é somente um símbolo. Eu sei que se você de alguma forma veio da doutrina do catolicismo sobre a ceia, a Eucaristia, a palavra Eucaristia vem do grego ações de graça. Ou seja, a Eucaristia, ela vem, essa palavra, justamente porque Jesus, ele tomou o pão e deu graças. Então é o momento de dar graças. Só que o termo bíblico para ceia, muitas pessoas usam o termo Santa Ceia. Quem já ouviu o termo Santa Ceia? Levanta a mão aí. Aqui você vai ver que a gente não usa o termo Santa Ceia, porque ele não é bíblico. A Bíblia não usa o termo Santa Ceia. Existem 3 palavras para Santa Ceia, para ceia, e não é Santa Ceia. A primeira palavra é Dipenion Kuriaco, que significa a ceia do Senhor. A tradução literal é ceia do Senhor. Então, o primeiro termo utilizado é ceia do Senhor. O segundo termo utilizado na Bíblia é mesa do Senhor. E o terceiro termo utilizado para ceia é partir do pão. Então, os 3 termos utilizados biblicamente são ceia do Senhor, partir do pão e mesa do Senhor. E é muito utilizado o termo sacramento quando nós estamos falando de dogmas, do sistema do cristianismo, da nossa fé cristã. Nós falamos de sacramentos, diferente do catolicismo. Nós temos 2 sacramentos fundamentais, que é o batismo e a ceia do Senhor. Batismo e ceia. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que significa o depósito do juízo feito por um soldado, por exemplo, quando ele precisava deixar claro que ele ia cumprir aquilo que ele estava falando. Então ele deixava algo sacramentado, ele jurava que ele ia cumprir aquilo que ele estava falando. Por isso nós utilizamos isso, essa palavra sacramento. Isso é um sacramento, não de sacro, de santo, mas de ser um símbolo que Jesus deixou como prova de que ele voltará. Por isso você vai entender que Jesus estava numa ceia de Páscoa e ele toma dos elementos que estavam ali naquela mesa e ele fala: olha só, esse vinho, porque agora já não era mais sangue de animais, eles somente usavam simbolicamente o vinho, e eles tomavam aquilo representando o sangue daquela aliança, da antiga aliança, daquele cordeiro lá pascal que foi morto e o sangue aspergido sobre as casas. Então Jesus tomou, está vendo esse sangue aqui que vocês lembram daquele cordeiro que foi morto? Eu vou agora para a cruz, porque depois dali eles cantaram um hino. Em Mateus 26, verso 30 fala: e tendo cantado um hino, saíram ao Monte das Oliveiras. Jesus cantava também, tá, gente? Anota essa daí, Jesus cantava. Está lá em Mateus 26, 30. Jesus era um cara bem alegre. Ele era um cara tão feliz que os religiosos odiavam ele. Ele era um cara tão de bem com a vida, que amava tanto as crianças deviam amar ele, porque ele devia ser um cara divertido. E a religião odeia gente engraçada, gente divertida. Que isso, irmão? Mais reverência, aleluia. O seu comprometimento, a sua espiritualidade não é algo teatral. Você não precisa fingir uma espiritualidade para que as pessoas te respeitem. Eu acredito que Jesus, ele era bem autêntico, ele era bem verdadeiro. Você consegue ver Jesus assim? Eu me enxergo ele dessa forma. Então Jesus canta e vai para o Monte das Oliveiras, porque ele estava indo como ovelha muda ao matadouro. Ele ia ser sacrificado na cruz do Calvário. Ele ia dar a vida dele como cordeiro
Cordeiro de Deus, como João Batista anunciava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus. Ele pagou o preço, e naquele jantar de Páscoa ele levanta o pão e ali fala em 1 de Coríntios capítulo 11. Quero que você acompanhe comigo em 1 de Coríntios 11. A Bíblia fala que na noite em que Jesus foi traído, Paulo ensinando aquela igreja sobre ceia, porque aquela igreja, eles eram do paganismo. Eles se juntavam na ceia e eles faziam orgias na ceia. Você consegue imaginar isso? Eles eram tão devassos, eles vinham de uma vida de pecado tão suja, que quando eles vinham para o cristianismo, aquelas festas que chamavam agapeu, as festas do amor, eles se juntavam para comer, porque a ceia não era ficar comendo só um pedacinho de pão e tomar um suco de uva. Vocês se lembram ali que eles estavam jantando e Jesus levanta ali, ele pega aqueles elementos e começa a explicar para eles. Aquilo era uma ceia de Páscoa, tinha comida, eles comiam à vontade. Só que ali, na igreja de Corinto, eles transicionaram, mas ainda com a imagem antiga do pecado. Então eles começaram a praticar o cristianismo com a revelação pagã que eles tinham. Eles faziam aquilo virar uma festa, literalmente um bacanal. E aí Paulo tem que repreender eles, falar: olha só, meus irmãos, a ceia não é isso. A ceia não é o cara rico comendo um monte e o cara que é pobre, que não tem dinheiro, não comer. A gente precisa compartilhar o que a gente tem. Paulo começa a repreender eles. E ali, daquela repreensão, ele ensina. Eu vou ensinar para vocês o que eu recebi do Senhor. E ele fala: pois eu recebi, verso 23, do Senhor, e também vos ensinei. Por isso que eu estou ensinando a vocês. Vocês precisam entender aquilo que a gente está fazendo, porque o poder não está no elemento, o poder está na tua fé. Isso aqui é só um símbolo, isso aqui é só um memorial, mas isso se torna um momento espiritual, de acordo com a tua fé. Porque eu recebi do Senhor e vos ensinei que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. E a Bíblia fala que, tendo dado graças, partiu. Olha o termo Eucaristia aqui. Ele deu graças e partiu. E fala assim: isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Então anote isso daí. A ceia é um memorial. A ceia é um sacramento, é algo para você lembrar que Jesus fez uma promessa. Mas que promessa é essa que ele fez? Acompanha comigo aqui, verso 25. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ele pegou aquele vinho que representava o sangue daquele cordeiro lá no tempo do Egito. E ele falou: aquela é a antiga aliança, essa é a nova aliança. O que é a nova aliança? O meu sangue que eu vou verter na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele fez o sacrifício vicário dele, o sacrifício expiatório. Ele se ofereceu para que nós fôssemos livres. Ele foi crucificado, o corpo dele foi esmagado na cruz. Quando você mastiga esse pão, você precisa se lembrar que Jesus foi esmagado, moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. Existe cura quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Quando você come desses elementos, entendendo o sacrifício do Cordeiro de Deus, a força, o poder do Espírito Santo começa a operar em você. Aquilo que estava morto começa a viver. Aquilo que estava enfermo começa a ser restaurado. Aquilo que não tinha mais esperança, o seu casamento que estava quebrado, Deus começa a operar milagres. Mas irmãos, o poder não está no pão, o poder não está no suco de uva ou no vinho. O poder está na fé de quem recebe. Você tem fé? Você crê no sacrifício de Jesus? Aqui ele fala assim:
Pois todas as vezes que vocês comerem e beberem desse cálice, comer do pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até quando nós vamos tomar a ceia? Até que Ele venha. Isso é sacramento. Ele deixou um depósito em juízo. E todas as vezes que nós comemos desse pão e nós bebemos do cálice, nós lembramos da morte de Jesus, do sacrifício dele. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Amém? Na doutrina da ceia, nós temos a doutrina básica da fé. Por isso que é muito importante que a gente tome a ceia, para que a gente lembre daquilo que nós cremos. Assim como o batismo é uma confissão pública, tomar a ceia é uma confissão pública de que somos família e de que nós estamos sujeitos ao Rei e que nós aguardamos a volta do nosso Rei, que Ele morreu pelos nossos pecados. Nós não éramos dignos, nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Romanos 3:23 fala que todos pecaram, seja você pobre, seja você rico, seja você analfabeto, seja você pós-graduado e doutor, não importa a tua classe social, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E foi através de Jesus, Ele é o religare. A salvação não vem por obras, ela vem pela graça mediante a fé. Se eu creio, eu ajo de acordo com a minha fé. Por isso, essa graça barata que fala, não, eu aceitei Jesus, é pela graça. É óbvio, querido, que quando você recebe algo por herança, de graça, se você não trabalhar, você vai perder a sua herança. Por isso, a graça mostra que você é salvo, e porque você é salvo, você tem obras dignas da tua vocação e da tua salvação. Você não vai ser salvo pelas tuas obras, mas as obras são a evidência de que você é salvo. Eu não sei se você entendeu o que eu falo. Se você é salvo, as evidências da tua salvação é que você vive uma vida coerente com aquilo que você acredita. Por isso a graça não é uma desculpa para você pecar. Porque você é salvo, porque a graça te alcançou, você vive uma vida em santidade. Não mais pela lei, mas pela tua paixão e pelo teu amor por Jesus. Faz sentido? Tá claro? Glória a Deus. Senão a gente só ia comer pão e beber suco de uva. Porque isso daqui são só elementos. Você precisa tomar isso, discernindo o corpo. Portanto, qualquer que comer, e esse é o último ponto, porque qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é indignamente? Indignamente é você não discernir o corpo, é você não discernir o que você está fazendo. Indignamente não é, ai pastor, eu não sou santo o suficiente para tomar ceia. Esses dias veio uma pessoa, eu não sei se você está aí na sua casa e você deseja tomar ceia, talvez você não tenha suco de uva, isso é um símbolo, talvez você tenha suco de laranja. Que isso, pastor? Que absurdo, que sacrilégio. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, para de idolatrar isso aqui. Vou te explicar algo sobre uma doutrina católica. Vocês já ouviram falar na transubstanciação? No século era 818 depois de Cristo, um papa, vendo que vários fiéis estavam debandando, se afastando da igreja, ele precisava de uma estratégia. Qual era a estratégia? Ele precisava centralizar a vinda das pessoas na igreja. Então o que ele fez? Ele criou uma doutrina teológica chamada a transubstanciação. O que é isso? Ele entendia o texto de João 6 de uma forma distorcida. João 6, Jesus vira, qualquer que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
Jesus não estava na ceia falando isso, ele estava numa pregação. Qual pregação? Ele já tinha multiplicado os pães, a multidão foi de novo para Jesus e falou: ô mestre, tem Big Mac aí? Macfish? O povo queria Macfish, né? Pão com peixe. Pô, né? Coisa horrível. Mas o povo queria, porque aonde tinha Jesus tinha comida. Jesus ele gostava de multiplicar a comida e alimentar o povo, porque isso é a marca de um rei. Um rei protege o seu povo, dá de comer para o seu povo. E o povo estava com fome, ele multiplicou o pão. E aí o povo gostou do negócio, falou assim: ei mestre, tem de novo? Tu quer pão? Aí Jesus engrossou. Ele falou assim: tu quer pão? Eu sou o pão. Os teus pais comeram do pão que caiu do céu no deserto. Mas se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aí o pessoal começou a falar: tá meio mal-humorado, dura esse discurso, quem pode seguir? E o pessoal começou a se afastar, começou a deixar Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês não vão também não? Você acha que Jesus estava preocupado em ficar sozinho? Ele tinha um pai. Quando as portas se fecham para você, existe uma porta que se abre lá em cima. Jesus era tão seguro dele, que na liderança dele, ele não estava preocupado se os caras que estavam com ele iam deixar ele. Ele inclusive falava: vocês não vão também não? E aí Pedro fala: mestre, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez você está aí na sua casa, você fala assim: puxa, eu não sou santo o suficiente para tomar isso. Mas a ceia é para os pecadores. A ceia é para aqueles que entendem que carecem da glória de Deus. A única coisa que você precisa é se arrepender. Deus quer que você sente na mesa e que você coma do pão, que você beba do cálice e que você se torne família de Deus. Eu não sei o quão longe você foi, o quão sujo você está nesse momento, mas nessa noite você pode se arrepender. Nessa noite você pode tomar a sua decisão de mudar, porque não é sobre remorso, é sobre arrependimento. O Espírito Santo está te convencendo e Ele está falando com você, e você precisa falar assim: eu quero. E a palavra fala para que você não tome isso indignamente. Examine-se o homem a si mesmo. E aqui está um conselho para você. Crente tem a mania de examinar o outro. Crente tem a mania de olhar a vida do outro. A Bíblia não manda examinar a vida do outro, manda cada homem, cada mulher se examinar a si mesmo. Então olha para você, vira o espelho para você. Miqueias 6,8 fala para você praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com teu Deus. Isso é o que é bom diante do Senhor. Em se tratando de você, pratique a justiça, porque você não pode praticar pelo outro. Quando fala de praticar é você. Então para você a justiça, para o teu irmão misericórdia, e com Deus baixa a tua bola, muita humildade. Entende? Então repete comigo aí: para mim justiça, para o meu irmão misericórdia, e com Deus baixa a minha bola, muita humildade, tá? Por isso a gente precisa se examinar antes de comer o pão e beber o cálice. Eu quero que os elementos sejam distribuídos. Enquanto você está recebendo, eu quero que você tome um tempo para se examinar você. E se existe algo que entristeceu o Espírito Santo na tua vida, a Bíblia fala: se você sabe que teu irmão tem algo contra você, não é que você tenha algo contra o seu irmão. Às vezes você sabe de pessoas que têm problema contigo, e você pode ser um mensageiro da reconciliação. A Bíblia fala: deixa a tua oferta no altar, vai e se reconcilia com teu irmão. Se você está com relacionamentos quebrados, se você está com discórdia, com problema de falta de perdão, eu
quero que você faça uma aliança com o Senhor, de escrever para essa pessoa, de pedir perdão, porque diante do Senhor a gente se humilha. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. Deus sempre exalta quem se humilha, mas Deus abate o soberbo. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ou você vai ser resistido por Deus, ou Deus vai te dar graça. Enquanto a gente está aguardando que todos tenham os elementos, eu peço que você feche os seus olhos agora e pergunte ao Espírito Santo se existe algo que tem entristecido Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus é santo. E nesse momento nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica. O sangue da nova aliança. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. O Senhor nos perdoa de todo o pecado cometido conscientemente ou inconscientemente. Nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus e nós comemos desse pão, entendendo o sacrifício de Jesus, que Ele foi esmagado, Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Comamos do pão. Por toda a minha vida, Jesus, esse é o teu sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Colocamos de pé. De Jesus. Não existe nada além, que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra fala que aquele
é entender uma coisa: nós somos família. Jesus foi partido, Jesus foi quebrado para que a gente pudesse ser unido. Ele foi dividido para que a gente pudesse ser unido. O diabo vai tentar de todas as formas nos dividir para nos enfraquecer, mas através da aliança, através do entendimento que nós somos corpo, que nós somos família, nós não nos separamos, nós não quebramos os nossos relacionamentos. Nós temos uma aliança de sangue, uma aliança muito mais forte do que a aliança do sangue biológico. Eu sou filho da dona Rogéria, que está ali. A minha mãe vive no Rio de Janeiro. Hoje ela está aqui ceando com a gente. Mas eu entendo uma coisa: existe um laço de sangue muito mais forte do que o sangue que me une a minha mãe. É o sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. E nós somos família. Amém. A minha mãe também é família, porque ela é minha irmã em Cristo. Jesus disse, quando falaram: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, Jesus olha e fala: quem é minha mãe e meu irmão? Senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu Deus, o que seria você ser mãe de Jesus e ouvir isso? Jesus tinha uma revelação do que era ser corpo, do que era ser família. E é nessa aliança que nós estamos tomando desse cálice, entendendo que nós somos família, e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós somos uma igreja forte, uma igreja que avança, e o diabo vai fugir de nós. Ele pode ter tentado investir contra a tua vida, ele pode ter tentado várias ferramentas para te desanimar, para te entristecer, para matar você, para te destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós vamos tomar desse cálice, celebrando o sangue de Jesus que foi vertido na cruz por nós. E é nesse sangue, nessa aliança inquebrável, que nós somos família. Amém? E você vai ser lavado dos seus pecados, da condenação, da culpa. O perdão de Deus vem sobre você, sobre a sua casa. A prosperidade do reino de Deus vem sobre você. Vem cura sobre o teu corpo físico, sobre a tua alma. Quando nós tomarmos desse cálice, tomaremos da nova aliança em Cristo Jesus. Bebamos, irmãos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nada Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Em Hebreus 9:12, em Hebreus 9:28, em Hebreus 10:12, fala de uma vez por todas. O sacrifício do Cordeiro foi feito de uma vez por todas. Por isso não precisamos matar mais animais, porque o Cordeiro de Deus foi morto. Ele é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Quando você precisar, clame pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Quando você
você vai ver milagres acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja um sacerdote. Abra a tua boca. Deus quer te usar. A salvação não para em você. Você ama Jesus? Apacenta os cordeirinhos dele. Deixa Deus te usar. Existem pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Abre a tua boca. Dá do pão que você recebeu. Dá do cálice que você recebeu. Não retenha a vida e a bênção do Senhor que está sobre você. Amém? Que você possa nessa noite, quando você sair, se despedir com muito respeito das pessoas. Se alguém quiser te cumprimentar, cumprimente. Se for à distância, dá um oi. Respeite o espaço de cada pessoa, mas não deixemos de ser família. Amém? Eu sei que a gente tomou uma ceia diferente hoje a gente não trocou o cálice. São tempos diferentes, mas isso é um símbolo. Isso não diminui o nosso amor um por outro. Nós nos amamos, amém? Somos família. E eu quero abençoar a tua vida. Quero abençoar a tua semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele te dê paz e prosperidade. Que o Senhor libere cura em você e através de você. Por onde você passe, que você exale o bom perfume de Cristo. Que você seja um mensageiro do reino de Deus. Que o amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Que você tenha uma excelente semana. Não se esqueça que a terça-feira nós vamos estar aqui na sala de oração, orando por Foz do Iguaçu, pelo Brasil